A gente tem mostrado aqui a preocupação das autoridades. E hoje a gente conversa com o Carlos Nicodemos Oliveira, que é do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O Conselho está monitorando esses atos neonazistas no Brasil, está fazendo um trabalho de coletar o que já existe em termos de atos, de registros, que a gente sabe que o Ministério Público Federal também faz esse acompanhamento, a própria Polícia Federal, e conversamos com o Carlos Nicodemos a partir de agora. Carlos, bom dia. O que vocês já conseguiram até o momento? Bom dia, Cíntia Lages, bom dia a todos que nos assistem no estado do Piauí. Um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês no programa Notícia Boa. Bom, essa não é uma notícia boa. Não é, né? Pois é. Mas eu acho que a notícia boa e responsável é que nós estamos fazendo o enfrentamento dessa questão. E aí queria primeiro contextualizar como esse tema surge no Conselho Nacional de Direitos Humanos. A Associação Brasileira de Imprensa ela apresentou uma denúncia no Conselho, relatando que nós estávamos numa curva crescente em relação a esse problema, as células neonazistas no Brasil. A partir disso, o Conselho lança a mão de uma ferramenta que tem, que é a Relatoria Especial, e nomeia 2 conselheiros para desenvolver esse tema. Aí começam os nossos trabalhos, Cíntia. Em 2023... nós fizemos um trabalho de estudo e análise, fazendo requisições aos órgãos que têm responsabilidade de enfrentar essa temática, e aí direcionamos para o Conselho Nacional de Justiça, para o Congresso Nacional, e seguimos aí fazendo uma apuração a respeito disso, também para os ministérios, internamente. E no ano de 2024, o atual ano, né, nós começamos a realizar também através de um outro mecanismo que o Conselho dispõe, aquilo que se denomina como missão. Então, o Conselho tem ido aos estados, esteve em Santa Catarina, no dia 10 ao dia 12, assim como também agora no Rio de Janeiro, realizando aproximadamente em cada estado cerca de 12 agendas institucionais, com Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, com a sociedade civil, OAB, entendendo a partir de 4 elementos qual é a dimensão desse problema. Território, educação, cultura, institucionalidade. São esses os 4 elementos. Também, Cíntia, dizer para todos que nos assistem que o Conselho tem trabalhado a partir dos elementos sinalizados pela ONU. A ONU dispõe de uma relatoria especial sobre enfrentamento de formas contemporâneas de preconceito e discriminação, e ela tem gerado informes, já há 12 anos, a respeito desse problema do crescimento das células neonazistas. Então, qual é o quadro que nós temos hoje? Que é possível afirmar, Cíntia? É possível afirmar que o Brasil não possui uma política nacional de enfrentamento ao neonazismo e ao nazismo. Hoje, as instituições atuam naquilo que eu tenho denominado como no varejo, ou seja, vai respondendo de órgão a órgão a partir do que vai surgindo em cada estado. Então, esse é um dado que nós precisamos considerar. Segundo, existe uma baixa densidade normativa legal de tratamento a esse tema, desde a questão da criminalização, a ausência de um arcabouço legal, né, que crie normas de enfrentamento a esse tema, inclusive no campo civil, como na hipótese de envolvimento de atividade econômica, estabelecer uma expropriação de bens em razão do que isso efetivamente nos ataca e nos afeta. Queria terminar, Cíntia, trazendo que a sensação que nesse momento nós temos é que ainda trabalhamos essa temática lá no meados do século XX. Nós não evoluímos, a gente ainda tem uma perspectiva meramente histórica, remissiva, que trabalha o neonazismo numa lógica do antissemitismo, que é um caso muito grave que precisa ser enfrentado, mas hoje o neonazismo ele tem outras dimensões e outros impactos. A questão dos ataques, a questão étnica-racial, da população preta, a questão étnica em relação, por exemplo, aos ciganos,
a questão relacionada à democracia, aos grupos LGBTQIA+. É importante ressaltar que nós sabemos que na história o neonazismo ele está diretamente afeto à questão de estados autoritários e estados autocráticos e que constituem líderes como uma forma de mobilização dos seus adeptos, o que é muito grave e que afeta a democracia. Então, eu queria não precisa esse quadro inicial e seguimos aqui dialogando. Pois é, não precisa de suástica nem de saudação neonazista para ser classificado como tal, né? Meu colega Francis Teixeira quer fazer uma pergunta para você, Carlos. Bom dia, conselheiro. Claro. Em relação a essa difusão das células nazistas no Brasil, eu gostaria de saber como são esses grupos. São grupos organizados, grupos que ficam concentrados apenas em um estado, ou são células que têm ramificações em diversos estados brasileiros? O que vocês têm observado nesse trabalho em relação à organização e à penetração desses grupos, dessas células nos estados brasileiros? Tem até um estudo que mostra que houve um aumento entre 2019 e 2021 de 270,6%, que é um aumento considerável, e a maioria está localizada exatamente em Santa Catarina, onde os senhores já estiveram iniciando a missão, né? Sim, olha, duas perguntas muito pertinentes, muito bem fundamentadas. Eu vou começar pela primeira, né, saudando aí o nosso entrevistador. Bom, a gente tem trabalhado em cima de 4 elementos, né, entendendo, como muito bem dito aqui, que não é uma questão só de exibir uma suástica de um grupo de aloprados, de jovens, né, desorientados que se reuniram para ouvir uma música alta. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando, sim, de organizações que vão ocupando, né, tanto no campo da educação e da cultura, um processo de convencimento, especialmente para o público jovem, e aí vai conseguindo adeptos através da internet, que é uma ferramenta hoje que nós sabemos que precisa ser enfrentada com responsabilidade a respeito daquilo que se denomina como liberdade de expressão, e que vai disseminando e criando, inclusive, ramificações internacionais. Eu queria dizer, então, reforçar essa lógica do que nós estamos trabalhando, né? Afirmando que a educação, a cultura, o território e a institucionalidade, a análise desses 4 elementos, nos permite ter um diagnóstico bastante preocupante sobre esse tema. A respeito, Cíntia, da sua segunda colocação, também muito bem posta, sobre o levantamento, os números e dados, é possível afirmar hoje que nós não temos uma pesquisa nacional a respeito desse problema. Nós temos, sim, um trabalho que foi feito pela professora Adriana Dias, na Unicamp, né, através do Departamento de Ciências Sociais, em que se estabeleceu indicadores, né, em relação ao neonazismo no Brasil, a partir de levantamentos. Infelizmente, a professora faleceu e nós hoje temos um quadro de desatualização desses números, mas o que ela já apresentava significa uma curva de aumento em relação a esse problema. O que nós temos hoje, conforme esse número que você deu, são apurações que são feitas de Secretaria de Segurança a Secretaria de Segurança em relação ao crescimento dos inquéritos que são instalados a partir do surgimento desse problema. Mas volto a dizer, hoje o campo da educação e da cultura são ambientes que precisam ser trabalhados com esse tema. Até porque a gente vê, a partir disso mesmo que você falou, que a gente não tem que apenas classificar o neonazismo comparando com o que já aconteceu na Alemanha no passado, o antissemitismo, não é só isso, mas ele vem modernizado, né, digamos assim, a gente vê quase uma banalização, não no sentido de aceitação, mas no sentido de como a internet libera as pessoas para cometer esses atos hoje. E elas acham que podem fazer isso por estarem fazendo na internet, que é esse grande canal. A própria pesquisa da professora Adriana mostrava isso, né? Que normalmente essas pessoas elas eram cooptadas através da internet. A minha pergunta é, quando vocês pretendem terminar essa missão, qual é o prazo e o que vocês pretendem fazer? Se vai ser feito um relatório apresentado, por exemplo, para o Ministério, para o governo brasileiro? Bom, Cíntia,
muito bem pontuado por você. A internet hoje é um ambiente que precisa ser entendido como uma dimensão da sociedade brasileira, e as relações ali postas precisam ser percebidas e entendidas e controladas também da mesma forma. Não é terra de ninguém, a gente não pode tudo. Dito isso, queria te trazer a informação de que o relatório, inicialmente pensado, é para o final desse ano. A gente tem ainda aí a perspectiva de realizar duas missões no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, e após realizar uma audiência pública. E esse relatório final, sim, ele sairá dentro da atribuição e competência do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que está completando 60 anos, né? E o Conselho é um órgão de controle, né, e de formulação dos parâmetros das políticas de direitos humanos no Brasil. A gente pretende trazer indicadores sobre meios e formas de enfrentamento a essa temática, instando, então, as autoridades a adotarem essas medidas, acreditando que e entendendo que esse é um problema hoje que afeta a humanidade. Cíntia, queria compartilhar com vocês a informação de que há 12 anos a ONU vem perseguindo, através de um informe, na relatoria especial que eu mencionei aqui, a necessidade de nós pensarmos meios de enfrentamento ao crescimento do neonazismo, porque ele dialoga com o fascismo, ele dialoga com aquilo que se denomina de extrema-direita e que nos impõe violações de direitos e também uma perspectiva antidemocrática que para a gente é intolerável em tempos civilizatórios. Carlos, muito obrigada pela entrevista. A gente acompanha, espero que quando esse relatório for divulgado a gente possa detalhar melhor com você. É muito importante que a sociedade compreenda a relevância de identificar, de entender o que está acontecendo no Brasil. Esse é um fenômeno, infelizmente, mundial, né? A gente tem acompanhado, a gente fica estarrecido acompanhando o que está acontecendo no mundo, como se a gente fosse impotente, e na verdade nós não somos, né? Nós podemos, de fato, barrar com educação, principalmente, eu acho que com educação, isso que vem se espalhando também pelo nosso país. Te agradeço muito aqui, parabéns pela decisão do Conselho de enfrentar esse problema, fazer esse relatório e, enfim, de dar continuidade a isso. Bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para todos e todas, e parabenizando a produção e aqui o nosso diálogo muito importante para a democracia. Até a próxima. Até a próxima.